Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Cayman Coffee. Meu nome é João Vitor e nessa série de vídeos a gente responde todas as dúvidas e perguntas que a nossa audiência faz pra gente aqui da Cayman. Então, se você quer deixar sua dúvida, quer deixar sua pergunta, você pode deixar aqui nos comentários desse vídeo ou em alguma das nossas redes sociais, tanto no Facebook, no Instagram. Pode mandar lá, a gente está sempre com a nossa caixinha de perguntas abertas lá no Instagram para você enviar a sua dúvida e ter sua dúvida respondida aqui no nosso Cayman Coffee. Bom, vamos começar já o episódio de hoje, respondendo aqui uma pergunta muito boa, que é sobre o investimento em um sistema fotovoltaico, se o sistema fotovoltaico é um bom investimento. E o que acontece? Para a gente analisar se o sistema fotovoltaico realmente é um bom investimento financeiro, a gente tem que analisar algumas variáveis. A primeira delas que a gente vai analisar aqui é o que a gente chama de inflação energética. Mas, João Vitor, o que é essa inflação energética? Bom, a inflação energética nada mais é do que a elevação do custo da tarifa de energia que você paga na sua concessionária de energia. Você sabe muito bem que o preço que você paga hoje ele está muito mais caro do que o preço que você pagava na energia no ano passado e assim ano após ano. E a gente tem um dado histórico de que nos últimos 15 anos a média de inflação energética é de cerca de 11 a 12% ao ano, ou seja, cada ano você paga 11 a 12% mais caro na sua energia elétrica. Então, se você entende isso, você vê que a própria inflação energética ela é bem maior do que a inflação monetária, e isso a gente vai entender que quando você deixa de pagar sua conta de luz, você está deixando também de pagar essa inflação energética. Então, a cada ano que passa, a sua economia, ela vai se tornando 10% aí, em média, maior do que no ano passado. Então, se esse ano você economizou, por exemplo, R$1.000 com o seu sistema fotovoltaico, no ano que vem você vai economizar aí R$1.100 sem ter que modificar nada, nem o seu padrão de consumo e nem o seu sistema. Isso só pela a inflação energética, ou seja, se você não tivesse o seu sistema fotovoltaico, você pagaria R$1.100 no próximo ano, comparado a esse ano, nesse exemplo aqui que a gente deu, tá certo? Uma outra variável que a gente tem que levar em consideração para ver se realmente o sistema fotovoltaico é um bom investimento é a variável do que a gente chama de custo de oportunidade. O que seria esse custo de oportunidade? A gente tem várias possibilidades de investir o nosso dinheiro, dentre uma delas, por exemplo, o sistema fotovoltaico, mas a gente tem a oportunidade de investir, por exemplo, no Tesouro Direto, de investir na Bolsa de Valores, e a gente faz alguns comparativos para ver se o fotovoltaico é realmente um bom investimento ou não. Só para você ter ideia, o sistema fotovoltaico ele é considerado um investimento de baixo risco. Porque se você manter um sistema, um cronograma de manutenções no seu sistema, você vai garantir que aquele sistema ali dure ao longo de mais de 25 anos. E o que vai impedir de você ter o retorno financeiro do seu sistema fotovoltaico? É só se a luz do sol apagar ou se tiver um sinistro muito fora da curva no seu sistema. Mas na estatística é que isso não acontece, nem o sol apagar e nem acontecer um sinistro muito fora da curva com o seu sistema. Então, a gente vai pegar o sistema fotovoltaico e comparar ele com alguns investimentos que tem um retorno de baixo risco, que a gente chama, que é basicamente a renda fixa. E dentro da renda fixa, a gente, principalmente hoje, nos dias de hoje, a gente vê que o retorno é muito baixo devido à taxa da Selic estar muito baixa comparado aos anos passados. Mas eu trouxe algum dado aqui, que é o Tesouro Direto. Depois eu vou pedir para o nosso diretor colocar aqui na tela qual que é o Tesouro Direto direitinho, que ele tem um retorno anual de 7,36%. Ou seja, se você colocou lá R$100 nessa aplicação de Tesouro Direto, passado um ano você vai ter aí uma valorização de R$7,36. Já no sistema fotovoltaico, a gente tem um estudo também aqui que eu vou pedir para o nosso diretor colocar, que ele mostra que o fotovoltaico ele tem um retorno de investimento ao ano de cerca de 20%. Ou seja, se você coloca R$100, no primeiro ano você vai ter um retorno aí de cerca de R$20, comparado aos R$7 lá do Tesouro Direto. Então, quando a gente faz essa análise, comparando um investimento do mesmo nível de risco, que é o baixo risco, e a gente olhar
o sistema fotovoltaico com essas aplicações, a gente vê que existe uma vantagem muito grande para você estar investindo seu dinheiro no sistema fotovoltaico. Você vai ter retornos financeiros que você não encontra aí no mercado, principalmente esse mercado de aplicações financeiras, bolsa de valores. É muito raro você ter um retorno com esse baixo risco de investimento, tá certo? E a outra variáveis que tem é o que a gente chama de variáveis técnicas. Que é o seguinte: quando você tem um sistema fotovoltaico de um porte menor, um residencial, a gente vai ter um custo que a gente chama custo por watt-pico, ou custo por potência instalada, de cerca de R$4 ali, mais ou menos, comparado a isso. E quando a gente vai aumentando o sistema, quando o sistema vai ficando maior, ele vai tendo mais retorno, o sistema maior, né, um comercial, um industrial, ele pode chegar a ser 20% mais barato que esses sistemas residenciais que eu estou dizendo aqui. Ou seja, se você é um comerciante, se você é um cara que tem uma empresa ou alguma indústria, o sistema fotovoltaico, para você, ele ainda tem mais retorno de tudo que eu já falei até aqui, ele ainda é mais vantajoso para você, porque o custo para você investir nesse sistema seu vai ser cerca de 20% mais barato do que um cara que está colocando o sistema fotovoltaico lá na residência dele. Isso acontece por quê? Porque como o volume de equipamento é maior, vai trazer um número de placas também maior, por exemplo, o sistema ele vai ficando bem mais em conta. Ou seja, aquela história que eu já falei aqui para vocês em alguns outros vídeos, que um sistema de 10 kW ele é mais barato que 2 sistemas de 5, tá certo? E a última variável aqui, que é um estudo que aconteceu lá nos Estados Unidos, é a valorização do imóvel. Quando você pega o seu sistema fotovoltaico e coloca na sua casa, no seu comércio, no seu imóvel, ele tem uma valorização ali que provavelmente já se paga o próprio valor do sistema fotovoltaico. Lá nos Estados Unidos foi feito um estudo com milhares de pessoas que colocaram fotovoltaico, e eles pegaram e compararam que aqueles caras que tinham colocado o sistema fotovoltaico, eles tiveram uma valorização de $15 mil, mais ou menos, comparado a casas do mesmo tipo que a deles. Ou seja, só o fato de você colocar o fotovoltaico, de você investir, você já tem uma valorização do seu imóvel, fora todos esses retornos que eu falei aqui, da inflação energética, do custo de oportunidade e também da variável técnica. Então, respondendo a pergunta, né, depois de toda essa explanação, a gente vê que o sistema fotovoltaico ele é talvez um dos melhores investimentos para a pessoa física que pode existir nos dias de hoje, tá certo? A próxima pergunta é o seguinte: como o sistema é instalado? Bom, aqui, né, na Caimã, o nosso sistema ele é instalado por uma equipe própria, uma equipe especializada que a gente traz para dentro, que a gente não tem equipe terceirizada, a gente não trabalha com nenhum tipo de terceirização, principalmente na etapa de instalação. Por quê? Porque aqui na Caimã a gente acredita que a parte da instalação talvez seja a parte mais crítica para a gente garantir que seu sistema tenha um retorno do investimento que você queira ao longo dos anos, né? É um momento muito crítico. Então a gente tem a nossa própria equipe, que ela é treinada dentro do nosso próprio processo de instalação, e ela tem principalmente a parte cultural da nossa empresa, né? Que é o nosso porquê, que a gente já falou aqui em outros vídeos, que é o quê? Garantir a satisfação dos nossos clientes. Ou seja, se você busca Caimã para ter o seu sistema fotovoltaico, você busca aqui para adquirir a sua semente Caimã, a gente vai fazer tudo para que você tenha a satisfação, né, com o nosso produto, com a nossa solução, para que você tenha o real, né, retorno financeiro que você busca no seu sistema fotovoltaico. Mas, né, tecnicamente falando, o sistema ele é instalado, né, ele tem os módulos fotovoltaicos, as placas solares, né, essas placas elas são colocadas em uma estrutura metálica que vai, né, encaixar no telhado ou no solo, vai depender ali do tipo da solução, mas é uma estrutura específica para sistema fotovoltaico, feita em alumínio, que vai durar aí muito mais tempo do que a própria duração talvez do sistema. Então a gente tem esse cuidado para que o seu sistema e todos os componentes, toda a infraestrutura que vem junto com o seu sistema dure, né, o mesmo tempo que o seu sistema, o que você espera que ele dure ali, aquele tempo de retorno seu. Então vem esses módulos, é colocado nessa estrutura metálica, depois vem o que a gente chama de inversor, que é a central, a parte inteligente desse sistema, que ele é responsável por transformar a energia desses módulos numa energia compatível com sua casa ou com seu comércio,
você consiga utilizar e a gente consiga, né, fazer uma conexão também na concessionária de energia. E depois disso, a gente vem com a infraestrutura elétrica, ou seja, todos os cabos, tanto da parte que liga os módulos no inversor e também os cabos que ligam o inversor no quadro de energia da sua casa ou no padrão de energia lá da sua casa. E depois disso a gente também coloca, né, o sistema de proteção, que são disjuntores, são DPS, que vão contribuir para trazer segurança, né, nessa instalação. Querendo ou não, por ser um sistema de geração de energia, ele tem que ter alguns cuidados para garantir a segurança e a proteção, não só do sistema em si, mas do local da edificação em que ele vai ser instalado. Então, a gente tem que garantir que o sistema, por exemplo, não traga nenhum risco à vida de ninguém que vai morar naquele local ali ou que vai estar circulando próximo àquele sistema. Então, basicamente, o sistema ele é instalado, a gente levando em consideração todos esses fatores aqui, né, de segurança, de retorno de investimento, de satisfação do cliente e também tudo isso que eu falei aqui até agora, tá certo? Bom, a próxima pergunta bem técnica, que é o seguinte: como funciona a distribuição dos créditos energéticos? Né, para quem não sabe, o sistema fotovoltaico, você pode fazer um sistema fotovoltaico, ele gera energia elétrica, né? E você pode fazer um sistema que gera energia elétrica para vários imóveis ou para várias unidades consumidoras. E vamos supor, eu tenho uma casa aqui na cidade e tenho 2 casas na roça, né? Ou na praia, dependendo de onde você estiver instalado. Então eu tenho na minha casa eu coloco meu sistema fotovoltaico, ele gera energia para essa casa e para esses outros 2 imóveis. Né? Então a pergunta, como que é feita a distribuição desses créditos energéticos, né, entre essa casa e entre esses outros 2 imóveis? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que para a gente fazer esse tipo de distribuição de crédito, a gente precisa ter todas as contas desses imóveis ou no mesmo CNPJ, né, da empresa, ou no mesmo CPF ali do dono daqueles imóveis ou de quem vai estar alugando aqueles imóveis. Sabendo disso, né, o que acontece? Eu tenho a minha casa principal, né, então o meu sistema de energia fotovoltaica ele vai gerar energia exatamente para essa casa e o que sobra, né, ou seja, vamos supor que eu coloquei um sistema, ele gerou 500 kW e essa casa consumiu 300 kW, então sobrou 200 kW aí de diferença. Esses 200 kW eles vão ser distribuídos de forma proporcional às demais unidades consumidoras. Ou seja, se eu tenho uma unidade consumidora que consome 150 e a outra que consome 50, eu vou ter que fazer uma distribuição proporcional para que dessa sobra vá 150 para a casa A e vá 50 para a casa B. E essa distribuição ela é feita por porcentagem, eu não consigo chegar lá, né, para a concessionária de energia e falar assim, eu quero que mande aqui 300 para esse cara. Não é assim que é feito. É feito uma proporcionalidade da sobra de energia. Então eu falo assim, eu quero que vá 75% aqui para essa casa e 25% para esse outro imóvel. Então é feito isso. Primeiro é descontado da primeira casa lá o tanto que ela gera e aí o restante, o que vai sobrar, ele vai ser distribuído de acordo com a forma que a gente escolher ali de proporcionalidade. Então a gente vai escolher de acordo com o consumo médio de cada casa ali e cada caso, para cada cliente, a gente monta uma tabela, faz um estudo, faz uma análise e a gente faz um acompanhamento também desses créditos para ver se está conseguindo, tendo aquele retorno ali que o cliente espera, né? É um trabalho que a gente tem que sempre estar mudando, sempre estar refazendo, porque cada cliente ele vai mudando ali o consumo dele, o perfil, né? Uma vez ele está consumindo mais numa casa, outra vez ele está consumindo mais na outra, então a gente tem que fazer esse trabalho para estar distribuindo, né, vamos dizer assim, esses créditos para os nossos clientes. E a última pergunta desse episódio do Cayman Coffee é o seguinte: o que acontece depois de 25 anos? O sistema para de funcionar? Por que tem essa pergunta, né? Porque a maioria das empresas que trabalham no setor fotovoltaico, eles falam, né, que você vai economizar por 25 anos a sua conta de energia. Isso acontece porque os fabricantes, principalmente os fabricantes dos módulos, eles dão uma garantia de até 25 anos. Depois de 25 anos, eles não garantem que os seus módulos vão ter a eficiência que você deseja ou que eles esperam. Então, existe esse marco, né, de 25 anos. E o que acontece? O sistema ele pode continuar funcionando ou não.
que vai depender, o que vai mandar nisso é exatamente o histórico de manutenção, o histórico de cuidado que você e a empresa que você tem a parceria teve com o seu sistema. Se você tem um sistema que foi cuidado durante os 25 anos, provavelmente ele vai durar muitos anos. E aí eu quero contar a história aqui, né? Lá na Alemanha tem um sistema fotovoltaico que chama Energy, eu nem sei como fala essa palavra aqui, né? Alemão, vou pedir para o nosso diretor colocar aqui depois. Mas é um sistema que foi colocado lá na Universidade de Oldenburg, na Alemanha, e esse sistema tem mais de 35 anos que ele foi colocado lá. E ele serve especificamente para esse estudo, para mostrar que os módulos eles podem durar muito mais tempo do que os fabricantes indicam, porque lá eles fazem todo esse acompanhamento, esse cuidado, essas manutenções para manter o sistema operando. Depois, né, vai ter as fotinhos aqui para mostrar esse sistema que tem mais de 336 módulos lá nessa universidade. Então, assim, tem mais de 35 anos, lá dos anos 80, que esse sistema já está instalado e funcionando. Agora imagina só, um sistema que com a tecnologia lá dos anos 80 funcionando até hoje, né? Provavelmente, né, há quem diga, os otimistas, que os sistemas de hoje vão durar aí mais de 40 anos facilmente, com os devidos cuidados. Então, para o seu sistema funcionar depois dos 25 anos, tudo vai depender desse acompanhamento, desse cuidado que você vai ter com ele ao longo dos anos, né? Dependendo das manutenções preventivas e corretivas realizadas tanto pelo cliente, né? Até algumas manutenções que ele pode fazer, mas principalmente também pela empresa parceira aí que está cuidando desse sistema fotovoltaico para você, tá certo? E esse é o nosso episódio de hoje, né? Então ainda não falei, mas se você gostou desse vídeo, você vai clicar ali no joinha, dar um like pra gente no vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações no sininho para você estar sempre recebendo aí quando a gente postar o próximo Cayman Coffee, e também nos siga lá nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, e não esqueça de deixar sua dúvida, sua pergunta aqui para o próximo Cayman Coffee, tá certo? Muito obrigado e até na próxima semana.